Vamos falar de Gabigol. Olha aqui, realmente Gabigol está eternizado na história do Flamengo. E eu tive a bênção, o privilégio de ser a voz que mais repercutiu, a narração que ficou ligada diretamente ao ápice de Gabriel Barbosa no Flamengo e na sua carreira até o momento, que foi a campanha da Libertadores de 2019 e especialmente a final histórica contra o River Plate. Então, Gabigol eternizado, e eu fui na carona com ele, porque eu botei a voz ali e a gente percebe que o tempo vai passando e é algo realmente que ficou, que marcou e que será eternamente lembrado. Gabriel Barbosa é um jogador que sai do Flamengo com 2 Libertadores da América, fazendo gols de título de 2 Libertadores e gols em 3 finais de Libertadores. Ele sai do Flamengo com 2 campeonatos brasileiros, com 2 Copas do Brasil. Ele foi decisivo agora. Voltou depois de 2 anos, apareceu para decidir essa Copa do Brasil agora. Conquistou vários campeonatos cariocas, Recopa Sul-Americana e outras coisas mais. 13 títulos. 13 títulos de Gabigol com a camisa do Flamengo. 28 anos. Eu não imaginava que fosse acontecer isso com o Gabigol no Flamengo. Que a história dele terminasse dessa maneira. Mas aí é que entra um ponto que eu acho importante dizer. Gabriel está saindo por cima do Flamengo. Ele ganhou a queda de braço com o Tite, ele expôs a diretoria de uma forma que pegou mal para a diretoria do Flamengo. Então, de fato, ele se vingou de todos aqueles que não foram a favor dele. Ele sai sabendo usar isso muito bem. Entretanto, Gabriel colaborou muito para que isso tudo tivesse acontecido com ele no Flamengo. Se você fizer uma retrospectiva dos últimos 2 anos, e principalmente a partir da final da Libertadores da América de 2022, a partir dali, no dia seguinte, começou o declínio de Gabriel. E uma série de confusões que a gente poderia listar aqui, atitudes que renderam polêmica, situações ruins, como o caso lá da recusa de fazer o doping, aí aparece com a camisa do Corinthians, quando no noticiário estavam dizendo que o Corinthians estava interessado nele. Ele mesmo foi desgastando essa relação. Tem muita gente colocando a culpa no Tite. O Tite errou, mas já se sabia que o Tite ia errar, porque o Tite nunca foi fã do futebol do Gabriel. Gabriel, entre 2018 e 2022, foi o atacante brasileiro que mais fez gols no mundo. E o Tite pouquíssimas vezes deu chance para ele na seleção brasileira. O Tite não tinha nenhuma afinidade com o Gabriel e não curtia o Gabriel. Quando o Flamengo traz o Gabriel para trabalhar com o Tite, provavelmente não daria certo e não deu. Mas é importante dizer o seguinte, quando o Tite chegou ao Flamengo, Gabigol já estava muito mal. Ele já tinha perdido a titularidade com o técnico que gostava do futebol dele, o Jorge Sampaoli, já tinha se envolvido em uma série de polêmicas e uma série de confusões, e a vinda do Tite foi exatamente para tentar dar uma freada nele, conter o Gabigol, e aí baixar a bola dele falando no popular. E ele, claro, perdeu o espaço, ficou desmotivado, e se ele já estava mal, ele ficou ainda pior com a presença do Tite, que não soube administrar a situação e fez o que ele sempre fez com o Gabriel. Nunca prestigiou o Gabriel Barbosa. Aí o Tite vai embora, assume o Felipe Luiz, grande amigo de Gabigol,
que banca Gabigol, coloca no time titular, dá uma sequência de jogos para ele faz gols contra o Atlético Mineiro que encaminham o título do Flamengo na Copa do Brasil, e aí o que acontece? Desentendimento no vestiário, atrito, discussão. As informações são de que ele não respeitou o Felipe Luiz como treinador. Chegou até a ironizar, porra, você acha que você é o Guardiola e tal? E aí Felipe tira ele do time na final lá em Belo Horizonte e tal. E chega a cereja do bolo. Flamengo campeão da Copa do Brasil. Acabou o título. Festa da torcida, nação comemorando. Gabigol, entrevista. Eu não vou ficar no Flamengo. Ali acabou a relação. Ele mostrou que ele pensou nele, que ele estava preocupado na vingança dele e não pensou no Flamengo. Clube que ele diz que ele gosta tanto, que ele ama. E eu até acredito, porque o Flamengo é o time da vida do Gabriel Barbosa. Se o Gabigol é o que ele deve ao Flamengo. Ele foi revelado pelo Santos, ele se tornou uma grande revelação no Santos e um jogador importante, tanto é que ele foi vendido para a Inter de Milão. Ele não foi bem na Europa, ele volta para o Santos, onde ele vai bem, mas a partir do Flamengo, Gabigol se torna muito maior do que ele era. Se Gabriel hoje é um cara expressivo na história do futebol, um dos jogadores com mais gols em decisões na história do futebol, ele deve muito ao Flamengo. E ele acabou, neste momento, na final com o Atlético Mineiro, encerrando completamente uma relação, e encerrando de uma maneira muito ruim. A diretoria do Flamengo errou? Errou. Mas o Gabriel também errou. Errou muito. A coisa está sendo colocada de uma forma como se ele não tivesse errado. Ele também errou. Pelo que ele apresentou nos últimos 2 anos, pelo rendimento dele e pelos problemas internos que foram gerados, eu faria a mesma coisa que o Rodolfo Landim fez. 1 ano de contrato, 50% de aumento. Renova e joga. Se você mostrar que você está bem, nós vamos renovar com você por 5 anos e você vai ficar aqui pro resto da vida. Acredita em ti, confia no seu potencial, vai lá. Ele poderia ter ficado no Flamengo, se ele quisesse. Mas optou por sair, tem uma proposta muito melhor e está indo embora. É o mesmo caso do Everton Ribeiro, por sinal. Tinha proposta para renovar com o Flamengo por 1 ano, com um aumento expressivo de salário, mas preferiu ficar fora e ir para um outro clube. Decisão do jogador. Então é claro que Gabriel estará para sempre na história, no Museu do Flamengo, na recordação de todo rubro-negro. Ele sempre estará ali, sempre será idolatrado. Agora termina uma história com um gol, como tinha que ser. Ele está na relação dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, o maior artilheiro brasileiro da Libertadores da América, o maior artilheiro do Flamengo em Libertadores da América, o maior artilheiro do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro. Os feitos de Gabigol no Flamengo são incríveis. Ele realmente se coloca apenas abaixo de Zico na galeria dos grandes da história rubro-negra. Zico está aqui, inatingível. Gabigol entra aqui junto com Júnior, Leandro e outros monstros incríveis, mas ele, Gabigol, com feitos mais relevantes do que esse que eu citei. O que esse cara fez no Flamengo é inacreditável. Mas aí é que está o ponto. Ele colocou
muita lenha nessa fogueira que acabou o tirando do Flamengo. Ele também tem culpa. O Flamengo tem culpa? Mas eu acho que o Flamengo tem culpa, mas ele criou situações que acabaram levando a este final inesperado e precoce. O que a nação rubro-negra imaginava é que veria Gabigol por mais 5, 6, 7 anos no Flamengo. Mas ele hoje, após o jogo, ele abriu as portas e falou: olha, é um sonho voltar. Eu tenho uma promessa com aquele cara ali, Marcos Braz, que também está saindo. Já é um indício de que o Marcos Braz pode voltar lá na frente, mas eu tenho uma promessa com aquele cara ali que um dia eu posso voltar. Quem sabe? Dizem que o contrato de Gabigol com o Cruzeiro é de 4 anos. Estamos em dezembro de 2024. 4 anos, dezembro de 2028. O estádio do Flamengo, a previsão é de que seja inaugurado no final de 2029. Quem sabe Gabriel não volte e possa jogar ainda com a camisa do Flamengo no novo estádio do Flamengo. Até lá, ele terá 33 anos. Ele caiu muito na sua condição técnica e física. Ele vai precisar se recuperar. Mas se ele um dia voltar, jogar no Flamengo e fizer gol no novo estádio rubro-negro, será mais do que épico e memorável. Terminou, minha gente, a história de Gabigol no Flamengo. Agora vejam aqui no YouTube, nas redes sociais. Vocês vão ver lá. Olha a virada, Gabriel, incrível. Isso aí para sempre.